pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vocês devem estar estranhando, mas a gente precisa finalizar o nosso conteúdo presente na planilha de matemática básica. Então a gente tem aula hoje na segunda-feira, tá bom? Então é importante que vocês realizem a atividade, qualquer dúvida entre em contato comigo e considerem que a aula é normal. A gente só pegou um horário um pouco mais diferente das aulas normais, tá bom? Então vamos lá. Semana passada, a gente estudou as operações inversas relacionadas à adição e à subtração. E hoje, a gente vai continuar com a unidade temática números, o objeto de conhecimento números naturais e o objeto específico multiplicação e divisão, operações inversas. Resolvendo problemas envolvendo o contexto, onde é necessário o cálculo da multiplicação e da divisão simultaneamente, assim como também questões envolvendo as operações inversas. Primeiro, vamos lembrar o que é uma operação inversa. Isso a gente viu lá na aula passada, que foi prova na penúltima aula que a gente teve de matemática. A operação inversa ela indica o processo contrário a uma determinada operação matemática. Como a gente viu nas aulas anteriores, a gente viu que a adição é a operação inversa da subtração. E a subtração é a operação inversa da adição. No mesmo caso, a gente vai ver com mais detalhe hoje, a operação inversa entre a multiplicação e da divisão. A gente pode descobrir o valor de um termo da multiplicação através da divisão. Mas a gente vai entender com mais detalhe utilizando os exemplos, tá bom? Por que eu coloquei essas imagens? Essas imagens, ela mostram, a ideia de uma operação contrária à outra. Ela muda, o que a gente tem, o que está normal. Por exemplo, abrir e fechar. É um processo contrário, Abrir é diferente de fechar. Abrir uma porta é diferente de fechar. Então, a ideia de algo contrário é justamente essa. Operação inversa da multiplicação. Para determinar a operação inversa, é preciso saber qual é o problema e, a partir disso, pensar na situação contrária. Temos um exemplo. Multiplicando 5 por um número, obtemos 35 como resultado. Qual é esse número? Então, a gente vê que um número está sendo multiplicado por 5. Esse número eu não sei quem é ele. Então, eu posso colocar qualquer símbolo que represente algo que eu não sei. E eu sei que esse resultado vai dar 35, como você está observando. Então, para determinar o resultado, é preciso calcular 35 dividido por 5. Se a gente for fazer essa multiplicação, a gente vai ver que 35 dividido por 5, essa divisão, 35 dividido por 5 é 7, certo? Então, o valor do número aqui, um número que eu não sei qual é 7. E como é que eu faço para conferir, para ter a certeza se essa questão está correta? Se eu colocar o 7 aqui, pessoal, essa afirmação fica verdadeira? 7 vezes 5 é 35? É. Então, a gente conclui que está correto, tá bom? Então, dessa maneira, percebemos que a operação inversa da multiplicação é a divisão. Operação inversa da divisão. Observando o exemplo anterior, podemos entender que a divisão é a operação inversa da multiplicação e que a multiplicação é a operação inversa da divisão. Vamos ver um exemplo. Dividindo o número 8, obtemos 4 como resultado. Qual é o número? Dividindo um número por 8. Então, esse número, lembre que aquele número maior, aquele número que a gente divide, ele é chamado de dividendo. Então, quem é o dividendo aqui, Observem aqui, a estrutura da divisão, Um número que eu não sei qual é, onde está esse coraçãozinho. Aqui o nosso divisor, que é o 8, o 4 é o quociente e o 0 aqui é o resto. Então, aqui já está falando que uma divisão exata, É uma divisão exata pelo 0 tá como resto. Então, a gente pegando aqui, lembra que quando a gente vai fazer a divisão, a gente usa a multiplicação, certo? Esse número multiplicado por esse tem que dar esse, Que a gente já viu aqui que o resultado vai ser exato. Então, 4 vezes 8 dá 32. Então, a gente consegue concluir que a operação inversa da divisão é a multiplicação.
tá bom? Essa é mais fácil de entender porque sempre quando a gente vai realizar o processo de divisão, a gente usa a multiplicação. Agora vamos ver aqui uma situação problema, que é a que vocês vão mais encontrar quando a gente for resolver questões envolvendo a operação inversa. Então vamos observar a situação. Pensei em um número, multipliquei por 7 e encontrei 56. Em que número pensei? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, a gente tem que imaginar na nossa cabeça. Pensei em um número, eu não sei que número é esse. Então eu vou colocar esse número aqui, eu vou colocar até uma interrogação, porque eu não sei que número é esse. Mas vocês podem colocar qualquer coisa. Esse número eu multipliquei por 7, certo? E encontrei o 56. Se eu encontrei o 56 é meu resultado. Então, a gente tem essa multiplicação aqui naquele mesmo esqueminha que a gente tinha aquela outra lá do primeiro exemplo. Eu vou colocar aqui um símbolo, ó, multiplicado por 7 dá 56. Se eu pegar o 56, que é o nosso quociente, que é o nosso resultado, e dividir por 7, eu vou descobrir o número 8. E como é que eu faço para mim ter certeza se está certo? Eu multiplico o 8, que é o número que eu descobri, por 7. 8 vezes 7 é 56? Sim, é 56. Então, eu confirmo que minha continha está correta. Então, se vocês perceberem aqui, ó, 8 vezes 7 é 56. E fazendo a operação inversa, 56 dividido por 7 é 8, tá bom? Bom, agora temos mais alguns exemplos envolvendo as operações inversas de multiplicação e divisão. Observem, né, que aqui pede o seguinte: como podemos identificar qual é o número que completa a operação corretamente? Então, eu tenho aqui o 8, né, multiplicado por um valor, ó, colocado aqui uma carinha, que dá igual a 32. Qual é o procedimento que a gente faz para descobrir o valor dessa carinha aqui, desse emoji? 32 dividido por 8, porque a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, descobrindo aqui o valor seria 4. E como é que eu faço para conferir? Como é que eu sei se eu estou correta? Na hora que eu descobri o número 4 aqui, ó, e eu multipliquei 8 por 4, dá 32. Se não desse 32, não seria correto. Então, vocês teriam que analisar novamente e fazer. Como eu falei antes, ao contrário da subtração, que a gente precisa prestar atenção na ordem, a multiplicação, a ordem, ela não importa, tá bom? Assim como a multiplicação e a adição, a ordem, ela não importa. Então, o procedimento que eu vou fazer aqui é igual, tá certo? Eu tenho aqui um coração, que eu não sei qual é o valor, representa um valor que eu não sei, multiplicado por 5, que dá igual a 45. Se eu pegar o 45 e dividir por 5, eu vou descobrir o número 9. Então, o valor desse coração aqui é 9. 9 vezes 5 é 45. Então, eu posso confirmar que eu estou correta. A divisão, assim como a subtração, a ordem vai interferir sim. Como assim, professora, nessa questão de ordem interferir? A gente viu que é aqui, ó, 5 menos 2 é igual a quanto? 3. 2 menos 5 é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então, o que eu falo da ordem é justamente isso. Que foi até uma questão da atividade passada que eu coloquei exemplo tanto de multiplicação como divisão, porque eu também coloquei o vídeo explicativo que iniciava o conteúdo sobre a operação inversa de multiplicação e divisão. Então, eu tenho um solzinho dividido por 3 dá igual a 7. Então, qual é o número que eu dividi por 3 para dar igual a 7? Então, 3 vezes 7. Por que vezes? Porque multiplicação é a operação inversa da divisão. E eu estou vendo aqui o sinal de divisão. Então, 3 vezes 7 dá 21. Então, o valor do solzinho aqui é 21. 21 dividido por 3 é 7. Essa afirmação é correta? É. Mas se eu tivesse ao contrário, ó, eu tivesse aqui o número 21, certo? Dividido por um número que eu não sei qual é, que no caso aqui vocês estão vendo que é o 3, tá bom? Eu tô só repetindo para ficar melhor. Igual a 7. Eu tenho que pensar o seguinte, eu não vou multiplicar o 21 por 7, porque vocês têm que analisar a lógica da questão. 21 dividido, ele tem que ser dividido por um número menor do que o 21, correto? Então, se eu multiplicar 21 por 7, vai dar um número bem alto e a questão fica errada. Então, quando a posição for essa, eu vou realizar normalmente a operação de divisão. 21 dividido por 7 dá 3.
Tá bom? Então, no caso da divisão, a gente vai descobrir sempre o primeiro termo aqui, ó. O primeiro fator, tá certo? A gente vai descobrir sempre o valor do dividendo, que é o número maior dividido pelo divisor, que dá igual ao quociente, tá bom? Eu vou colocar outro vídeo explicativo para tentar deixar mais claro ainda o conteúdo e eu espero que vocês prestem atenção, tá bom? Multiplicação e divisão, né? A gente já viu a relação existente entre a multiplicação e divisão e a gente vai ter que interpretar também na questão, né, a necessidade de resolver uma multiplicação e uma divisão simultaneamente. Então, vamos lá. Na semana das crianças, minha professora irá distribuir 4 bombons para cada aluno de minha turma. Somos em 25. Quantos bombons ela terá que comprar? Então, já está certo que ela vai dar 4 bombons para cada aluno. E tem quantos alunos? 25. Então, seria 25 multiplicado por 4, tá certo? Então, a gente realizando essa multiplicação, a gente vai chegar ao resultado, né? 5 vezes 4, 20. Subiu 2. 2 vezes 4, 8. Com 2, né? 10. Então, a gente tem 100 bombons a professora precisa comprar. Então, o próximo exemplo aqui, ó. Minha professora trouxe 92 bombons. Também irá distribuir 4 para cada aluno. Quantos alunos tem na minha turma? Será também que são 25? Para saber que são 25, a gente tem que fazer o cálculo, né? A gente analisando aqui, ó. Existe uma relação entre uma questão e outra. Mas a gente vendo aqui, 92 bombons não vai dar para dividir por 4. Mas vamos fazer aqui, ó. Para a gente poder responder o que a questão está pedindo. Então, 92 bombons, ele vai distribuir 4 para cada aluno. Então, vamos saber, né, se também vai ser 25 alunos. Então, 92 dividido por 4, qual o procedimento de realizar essa divisão? A gente já estudou a divisão com um algarismo, né? A gente já revisou isso. Então, vamos aqui, ó, o 9 ele é maior do que o 4, então dá para dividir o 9 por 4, né? Não sabe mesmo se vai ser de forma exata, mas vamos saber. Então, a gente lá na tabuada do 4, a gente vê que 2 vezes 4 dá 8, porque 3 vai passar. Então, tem que ser o número mais próximo possível. Então, dá 8 aqui, certo? Sobrou 1, certo? Baixou 2, né? Que era o 2 que estava faltando aqui. Então, agora, qual é o número que eu multiplico por 4 para dar 12? E lá na tabuada do 4, vemos que 4 vezes 3 é 12. Então, a gente conseguiu o número exato aqui. 3 vezes 4 dá 12. E vai restar, não vai restar nada, né? 12 menos 12 dá 0. Então, temos uma divisão exata. Então, será que também são 25 alunos? Não, não são 25 alunos, são 23 alunos, tá bom? Então, 23 vezes 4 dá o total de 92 bombons no total. Uma sala de aula tem 18 carteiras de 2 lugares, igualmente distribuído por 3 fileiras. Então, esse tipo de questão a gente tem que analisar bem direitinho para a gente não errar, tá bom? Então, são 18 carteiras de 2 lugares que estão igualmente distribuídas em 3 fileiras. Então, observe um detalhe. Essas carteiras têm 18 lugares, então 18 carteiras vezes 2. A letra A, ela pede o seguinte, ó, qual é o número total de lugares, tá? Não de carteiras, as carteiras já estão aqui, ó. Que fala que está distribuída essas carteiras em 3 fileiras. Então, para me descobrir o total de lugares, eu vou multiplicar 18 vezes 2, que dá quanto? Dá 8 vezes 2, 16, 1 vezes 2, 2, com 1, 3, 36 lugares. Quantas carteiras há em cada fila? Então, vamos analisar aqui o que é que está pedindo na questão. Quantas carteiras há em cada fila? Observa aqui, ó, que 18 foram divididas em 3 filas. Então, seria 18 dividido por 3, porque ele está pedindo quantas tem em cada fila. Então, seria 6. 6 vezes 3, 18, né? Então, resta o 0. E a letra C pergunta, quantos alunos há em cada fila? Então, observe o seguinte, pessoal. A gente viu que em cada fila tem 6... Cada fila tem 6 carteiras,
certo? E essas 6 carteiras, pessoal, cada uma dessas carteiras tem 2 lugares. Então, se tem 2 lugares, né, vai ter 2 alunos. Então, seria 6 vezes 2, que dá igual a 12, tá bom? Tem questões que vocês precisam analisar, né, a existência da necessidade de calcular tanto a multiplicação como a divisão ao mesmo tempo, tá bom? Qualquer dúvida é só falar comigo, pessoal. Hora da atividade de hoje, né? Vou aguardar, vai valer presença e também uma forma de completar a nota de vocês na avaliação. Como eu sempre falei, a nota de vocês não se resume apenas na avaliação, mas também na participação e na realização das atividades, tá bom? Obrigada e eu acredito no potencial de cada um de vocês.